Me chamo Marcos Sintra, meu bom dia a todos presentes, meu bom dia a quem nos assiste pela TV Harmonia, através do canal do YouTube. E hoje vou até arregaçar as mangas, porque essa aula de hoje é uma aula de muita energia. Então, hoje nós vamos falar sobre energia sexual, como o Luiz falou, 19ª exposição aqui do ciclo 1. Vocês estão concluindo. Quando é o encerramento, Luiz? Tem um encerramento, né? Próxima semana. Mais encerramento, a última aula, mas depois tem um encerramento. Na última aula mesmo? Não tem aquele encerramento da ULI, não? Em geral. Dia 5 é um evento muito bacana aqui, tanto a aula final como a aula inaugural da ULI. A aula final reúne todos os ciclos, tem a formatura de quem está no ciclo 10. E quem está no ciclo 10 vai poder dizer para vocês que a ULI é um instante na nossa vida. Passa que a gente nem percebe. Vocês estão no ciclo 1, daqui a pouco vocês já estarão no ciclo 10, porque cada vez mais, a cada ciclo, vocês vão acrescentando conhecimento sobre a dimensão espiritual, sobre a existência espiritual, mas também, e principalmente, vocês vão acrescentando conhecimento sobre si, sobre quem é você, sobre quem é este espírito que está nessa encarnação conduzindo este personagem. Lá no ciclo 10, vocês já vão ter um conhecimento bastante amplo e, mais do que hoje, depois dessas 19 aulas, mais do que sábado que vem, depois da 20ª aula, vocês terão uma concepção bem mais ampla, bem mais completa sobre a continuidade do eu, a continuidade de todos nós. Mas, energia sexual, vamos começar com o objetivo geral desta exposição, que é perceber que o sexo faz parte da energia criadora, que se manifesta em diferentes níveis. Então, eu grifei ali, sexo faz parte da energia criadora. O título da exposição é energia sexual, não é sexo, energia sexual. Mas o sexo, de maneira muito importante, faz parte dessa energia. E perceba que o termo é energia criadora. Tanto o sexo como tudo o mais que compõe a energia sexual são energias criadoras, energias de criação. Os objetivos específicos: mostrar o conceito de sexo como energia criadora, cuja utilização se enraiza no espírito. Demonstrar pela sua significação a necessidade de uma educação sexual adequada para a evolução, para o crescimento do espírito. Mostrar a necessidade de um planejamento familiar na constituição da família e da sociedade como um todo, a fim de se evitar os prejuízos do aborto ou da proliferação irresponsável de filhos. E mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, de acordo com a evolução do espírito. Então, quanto mais o espírito se autoconhece, quanto mais o espírito entende a sua imortalidade, quanto mais o espírito percebe-se como um ser singular, mais ele se utiliza, e de melhor forma ele se utiliza, da energia criadora, da energia sexual. Para iniciar, nós vamos falar aqui muito rapidamente, porque no ciclo 2 vocês vão ter uma aula específica sobre chakras, mas só para a gente fazer Acho que na aula sobre espíritos também já se falou um pouco sobre chakras, só para a gente fazer uma recapitulada rápida, para que a gente adentre no nosso conteúdo. Então, os chakras são órgãos do perispírito. Os chakras não estão no corpo físico, eles estão no corpo espiritual. E os chakras, existe uma conceituação que algumas vezes ela diverge, outras vezes ela se complementa,
Mas, assim, no geral, essa conceituação sobre chakras traz que nós temos 7 chakras, eu diria assim, mais importantes, ou 7 chakras com maior intensidade. Esses chakras, chakra significa roda, em sânscrito. Na língua sânscrita, chakra significa roda. E o formato, se a gente pode dizer assim, de um chakra, é um cone, ou melhor, são 2 cones, voltados do corpo físico ou do corpo espiritual para fora. São 2 cones que se encontram energeticamente, vibracionalmente, da parte mais fina do cone. Então, esses cones, eles giram. Eles giram de uma forma centrífuga ou de uma forma centrípeta. Quando ele gira de uma forma centrífuga, a energia está saindo do espírito para a matéria. Quando ele gira de uma forma centrípeta, ele está girando da matéria para o espírito. Isso é importante porque é através desses chakras que nós absorvemos as energias, as vibrações, os fluidos espirituais. Então, lembrando que os chakras, em formato de cone, em formato de vórtices, eles ficam de encontro um ao outro pelo seu lado mais fino e recebem essas vibrações, recebem essas energias ou emanam essas energias. Eles podem ser chamados também ou foram chamados, ou são chamados de centros de força, são chamados de centros de energia eletromagnética. Mas o termo que eu mais gosto é o termo trazido por Kardec. Ele chama de poros perispiríticos. Quando ele fala de poros perispiríticos, na minha opinião, ele dá uma denominação completa do que é o chakra. Primeiro, que ele chama de poros. Por que poros, se são 7 os mais importantes? Porque o nosso corpo ele absorve e ele emana energia praticamente por todos os poros, mas principalmente pelos 7 chakras. E ele chama de perispiríticos porque eles estão situados no perispírito, no corpo espiritual. Então, essa é a denominação que eu mais gosto, é de poros perispiríticos, mas a mais comum são os chakras ou centros de força de energia eletromagnética. Eles condensam e transferem energia. Exemplo, quando você faz uma oração, você se utiliza do chakra coronário, que está no alto da cabeça, e você emana vibrações para quem você está orando. Esse vórtice, esse chakra, está girando no sentido centrífugo, está emanando energia do espírito para a matéria. Quando Luiz fez aqui a oração, nós estávamos recepcionando, através da fala, as vibrações de Luiz. Então, o nosso chakra, principalmente nesse momento coronário, estava recepcionando essa vibração, essa energia que Luiz estava emanando para a gente. Do mesmo jeito, tudo que a gente faz, a gente emana algo. Quando eu estou aqui falando para vocês, eu estou me utilizando de alguns chakras para passar para vocês um conhecimento que vocês podem não ter, podem discordar. Então, nós estamos utilizando o chakra frontal, o chakra que é vinculado ao corpo físico, é vinculado à cognição. Então, eu precisei estudar para fazer essa aula para vocês. E vocês estão ouvindo e estão refletindo sobre ela. Quando isso acontece, vocês estão utilizando o chakra frontal, ele está girando, ele está recebendo e, ao mesmo tempo, ele está também emanando as reflexões que vocês têm, mesmo que vocês estão fazendo, mesmo que vocês não estejam falando. Mas se vocês falarem,
vocês estão utilizando o chakra laríngeo. Eu estou aqui falando para vocês, eu estou utilizando o meu chakra laríngeo. Ele está aqui, que é o chakra que está vinculado ao sistema fonético, ao sistema respiratório. Então, eu estou energizando o meu chakra, porque eu estou falando para vocês. Quando o Luiz estava falando aqui, eu estava energizando, eu estava recebendo aquelas vibrações de Luiz pelo meu chakra laríngeo também. Bom, o importante é que energizemos os nossos chakras de uma forma equilibrada. Aquela beata ou aquele beato que vive 24 horas do dia orando, ele está energizando em demasia o chakra coronário e está desequilibrando os demais chakras, porque ele está se utilizando exageradamente de um único chakra. Então, precisamos ser equilibrados. A própria palavra já denota uma necessidade, né, o equilíbrio em tudo, mas não especificamente eu vou falar equilíbrio dos chakras, equilíbrio na nossa vida. A gente chama de rato de espiritismo, são pessoas que vivem o tempo todo dentro de um centro espírita. Então, 5, 6, 7 dias da semana, têm atividades e se dedicam de uma forma exagerada. Ela está energizando, em demasia, alguns chakras e outros não. Então, precisamos viver a vida da forma que ela se apresenta, porque se ela se apresenta assim, é a nossa necessidade, e viver ela de forma equilibrada, de forma completa, ou seja, utilizando-se os chakras, todos os chakras de forma equilibrada. Principais centros de força, principais chakras. Coronário, como eu falei, no alto da cabeça, ele está vinculado às nossas emanações ao divino, às nossas recepções do universo, nossas recepções do cosmos. Quando a gente faz isso, a gente está energizando, está utilizando o chakra coronário. Ele tem uma vinculação com a parte mental, digamos assim, tem um vínculo direto com o nosso psiquismo, a nossa mente. O chakra frontal situa aqui na fronte, e ele tem uma vinculação direta na parte física com os nossos neurônios, com o sistema nervoso. Então, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente reflete sobre qualquer questão, nós estamos utilizando o chakra frontal. O terceiro chakra é o laríngeo, que fica aqui mais ou menos na altura da garganta. Os chakras são todos centralizados, apesar de, em algumas publicações, vocês poderem perceber que o chakra cardíaco está à esquerda, mas nem o coração está totalmente à esquerda, né? O coração ele se volta para a esquerda, mas os chakras eles se alinham mais ou menos no centro do corpo. Então, o laríngeo, na altura da garganta, tem uma ligação direta com o sistema fonético e sistema respiratório. O chakra cardíaco, situado na altura aqui do coração, e ele tem uma ligação direta com o sistema circulatório. Quando a gente emana amor, ódio, quando a gente emana sentimentos, nós estamos energizando o nosso chakra cardíaco, de forma adequada ou não. O chakra gástrico ou plexo solar, ele está mais ou menos à altura do estômago e ele tem um vínculo direto com o sistema digestivo. E ele é responsável pela absorção de alimentos, manutenção da vida. Então, esse é o chakra gástrico ou plexo solar. O chakra sacro ou umbilical, que está mais ou menos à altura do umbigo, ele tem uma ligação direta com o sistema de manutenção da vida. O chakra gástrico, quando a gente tem uma relação muito forte com o poder, por exemplo, e a gente energiza demasiadamente o chakra gástrico. Por isso que se diz que
quando a pessoa se estressa muito, termina tendo gastrite, termina tendo alguma indisposição estomacal por conta dessa energização exagerada no saco, com o chakra gástrico. E o sétimo é o chakra genésico, ou básico. Esse chakra está situado mais ou menos na altura do cóccix, um pouco próximo das nossas glândulas genitais, e ele tem uma vinculação direta com o sistema reprodutivo. Esse é o chakra genésico ou básico. Por que eu trouxe todos os chakras? Porque esse aqui é o que mais interessa para a nossa aula, porque é o chakra responsável pela energia criadora, que a gente chama aqui de energia sexual. Então, quando nós criamos, seja na arte, seja na literatura, seja na ciência, seja no centro espírita, nós estamos energizando, estamos utilizando do chakra genésico ou básico. E quando estamos também usando o sexo, nós estamos energizando esse chakra, porque o sexo é uma força criadora, é uma força que pode se transformar em criação também. Então, esses são 7 chakras, e é importante a gente entender que essa energização deva ser, toda ela, equilibrada. Então, utilização do chakra genésico, que é o da energia criadora, de forma excessiva, também traz desequilíbrios ao corpo e ao espírito. Por isso que é importante a gente trazer essa conceituação sobre chakras. A literatura sobre chakras ela é muito grande, é uma literatura principalmente oriental, vindo do Oriente, e aí eles denominam, vários autores denominam mantras para cada chakra, cores para cada chakra, pedras para cada chakra. Então, tem uma literatura muito vasta, mas é só para exemplificar. No ciclo 2, vocês vão ver um pouco mais profundamente sobre isso. Energia sexual, então. Começando lá, quando nem existiam animais no planeta Terra, os seres vegetais, seres vivos, eles já têm vou chamar de um rudimento de instinto, um rudimento instintivo. Então, se você planta uma árvore, um pé de feijão, qualquer árvore, uma palmeira, ali próximo à porta, a tendência é que essa árvore saia por qualquer abertura que tem ali, porque ela vai buscar o sol, vai buscar a luz, para que ela possa efetuar a fotossíntese. Quem ensinou à planta que ela deve buscar a luz? A luz é o alimento, é um dos alimentos da planta. Então, ela tem essa tendência. Isso é um rudimento instintivo. Quando os agricultores definem que, num plantio produtivo, você deve ter uma distância mínima entre uma árvore e a outra, é porque as árvores, por exemplo, plantio de manga ou de eucalipto, as raízes das árvores, elas vão somente até aonde encontra a outra raiz daquela mesma árvore, porque senão elas vão concorrer pelo mesmo alimento. Então, os estudos científicos definem que, para cada árvore, tem uma distância mínima de plantio. E por que a raiz de uma não invade a área da raiz da outra? Porque vai terminar uma matando a outra e a outra matando uma. Então, elas não vão conseguir sobreviver as duas. Então, elas instintivamente respeitam a área do outro. Então, isso vem lá da pré-história. Não tinha nem animais, que dirá seres humanos, no planeta Terra. Então, nessa época, o instinto prevalecia. E isso foi transferido para os animais. Os animais são bastante instintivos e, consequentemente, o ser humano também bastante instintivo. Traz esse instinto dessas outras formas de vida, esse aprendizado, vocês viram na aula sobre a evolução, que o espírito vai aprendendo da forma mais simples para a forma mais complexa. Então, esse instinto nós temos dentro de nós como resultado de todas essas experiências. No ser humano,
esse instinto que tem como característica principal a sensação. No ser humano, ele no início da vida humana no planeta, ele, além da sensação, ele começou a se transformar em emoções no ser humano. Os animais têm emoção, eu diria que um rudimento de emoção, sim. Às vezes você chega em casa, o pet está lá em casa, e aí faz aquela festa toda para você. Então, certamente, ali tem algo de emoção. Mas, ali já é um pet, não é uma vaca, não é um leão. Então, percebam que essa crescente nesses aspectos são importantes e, por conta de ser instintivo, muito instintivo, e priorizar a sensação, o homem primitivo era sempre poligâmico. E assim foi durante muitos anos, e, com o passar do tempo, essas sensações foram cedendo o terreno às emoções. O ser humano foi constituindo família, núcleos, tribos, etc. E, com o passar do tempo, o ser humano terminou substituindo essas emoções por sentimento, e daí veio a monogamia. A tendência do ser humano é ser monogâmico, porque prevalece o sentimento. Apesar de que isso ainda não ocorre de uma forma rígida, né, mas a tendência do ser humano é sempre buscar a monogamia, por conta dessa transformação de sensações para emoções e para sentimentos. E essa transformação se deve muito à evolução da mulher e à libertação feminina. Porque a mulher sempre foi tratada, nos primórdios dos tempos, como uma peça secundária. E isso veio mudando com o tempo, e de, 60, 70 anos para cá, a mulher vem assumindo a posição dela de igualdade na sociedade, a duras penas, com muito sofrimento, mas isso também faz parte do aprendizado do espírito. Então, essa luta da mulher, e com todos todos aqueles ingredientes que a gente conhece, anticoncepcional, a mulher trabalhando. Então, tudo isso faz com que a mulher assuma a sua posição na sociedade, posição de igualdade. Homens e mulheres são espíritos. Não tem espírito homem, nem espírito mulher. Nós espíritos, estamos nos utilizando de um corpo feminino, de um corpo masculino, em função da nossa necessidade nessa encarnação, nessa existência. Então, não existe diferenciação. E, graças a vocês, mulheres, o que é muito bom, essa mudança veio ocorrendo e vem ocorrendo, e ela é muito importante para o aprendizado do espírito. E muito importante também é que, como tudo na vida do ser humano, quando ocorre uma mudança, principalmente uma mudança mais forte, mais drástica, existe um exagero. Então, hoje, pode existir, ou existe, alguns exageros por parte desta liberdade, desta libertação feminina, mas a tendência é que esses exageros sejam redefinidos e, com isso, ocorra a liberdade de escolhas de ambos, mas sempre com responsabilidade. Então, esse é o histórico da energia sexual. E aí, vamos agora para o nosso tema. Em 1866, 140, 70, quase 180 anos atrás... Opa! Bom dia, Marcos. Bom dia. Meu nome é Estela, e eu quero agradecer suas colocações até agora, mas eu gostaria de colocar umas perguntas que me ocorrem quando você fala, né, dessa questão da evolução. Aí você menciona aqueles
organismos unicelulares e multicelulares no início da formação da vida no planeta, e então as plantas, e então os animais, e, por fim, o Homo sapiens. A minha pergunta é, se nós colocamos os animais de uma forma, por um ponto de vista antropomorfizada, nós podemos julgar os animais como seres que têm apenas instintos e que emoções deles são rudimentos. A minha pergunta. Porém, a ciência vem mostrando, agora, muito recentemente, tem tido um desenvolvimento maior de instrumentos que avaliam, por exemplo, cognição, coisa muito recente, né? O MRI, esses equipamentos todos da neurociência, vem mostrando que os animais, e não apenas os pets, têm capacidade de desenvolver, sim, cognição, aprendizado, evolução, afeto, inclusive de uma espécie para outra. O animal aprende tanto que, quando convive com o humano, ele fica até... A face do animal começa a imitar a face da pessoa com quem esse animal convive mais, por exemplo, entre outras coisas, né? Então, eu pergunto o seguinte, claro que tem mil coisas para serem colocadas e conversadas e aprendidas nesse quesito, mas a minha pergunta é, quando nós humanos dizemos que o animal seria algo... Claro que o animal é diferente do humano, são nossos semelhantes, né? Mas tem as diferenças, obviamente. Quando a gente coloca que o animal estaria num patamar tão primitivo, se for comparado com o humano, e infelizmente o humano usa os animais de maneiras muito indevidas, não vou nem entrar nesse mérito, mas é a realidade... Sim. E, por isso, quer comparar tanto que coloca esse animal como um indivíduo que não sente. Vamos voltar lá para Descartes, que a gente vai ver ele falando isso. Mas, em 1866, se colocou aí, Kardec perguntando se a mulher tem alma. Não estaríamos nós fazendo a mesma coisa com os animais, que até o século passado fizeram com as mulheres, ou com pessoas de etnias diferentes daqueles que ditavam as regras? Essa é a minha pergunta. Então, Estela, na aula sobre evolução, que você certamente assistiu, é mostrado uma sequência do aprendizado do espírito. Tudo que existe no universo existe em função do espírito. Tudo, sem exceção. Quais são os 3 elementos gerais do universo? Deus, espírito e matéria. Então, Deus, criador de tudo, o espírito que Deus criou para gerir, para reinar no universo, e a matéria a serviço do espírito. Desde cedo, quando Deus cria o espírito, desde o início, quando ele cria o espírito, Deus faz de forma que o espírito aprenda tudo o que é necessário ele aprender, com os elementos do elemento mais simples, que é o mineral, até o elemento hoje no planeta Terra, em outros planetas eu não conheço, ainda não fui lá, mas no planeta Terra, o elemento mais complexo, o ser humano. Independente do que pensem algumas pessoas, alguns seres humanos, cientistas, etc., etc., o ser mais complexo é o ser humano. Tanto que o ser humano tem sempre muito mais complexidade do que qualquer outro corpo de outro animal. Sendo assim, o espírito ele vem aprendendo com todos. Se ele vem aprendendo com todos esses elementos, ele é o senhor de todos os elementos. E se ele vem migrando do elemento mais simples para o mais complexo, que é o ser humano, independente de qualquer outro entendimento, esses seres
que ficam anteriores, porque o ser humano foi o último ser a habitar o planeta Terra. Todos os outros que habitaram antes, os animais, os dinossauros, as plantas, etc., etc., vieram a serviço do espírito para que ele aprendesse, internalizasse os conhecimentos com eles. Então, independente de qualquer entendimento, todos os demais seres são menos complexos, para não chamar de mais simples, são menos complexos do que o ser humano. Se o pet, ou o cavalo, ou o elefante, ou o dinossauro tem sensação, tem emoção, tem sentimento, a ciência vai estudar isso com o tempo. Mas, independente de terem ou não, o ser mais complexo é o humano. Consequentemente, os demais também, assim como o corpo humano, estão a serviço do espírito. Respondi? Sim, eu acho que perdão. Claro, o que nós não podemos fazer é considerar que os outros não são Não são? espíritos em evolução. Não, veja bem. São espíritos em processo evolutivo para chegar, como nós estamos, num patamar mais complexo, seguindo o mesmo caminho. Ok, mas a gente não pode, como não é o tema da nossa aula, eu vou ser rápido, a gente não pode deixar o entendimento de que nós não somos corpo humano. Sente. Então, nós não somos corpo humano, nós não fomos vaca, nós não fomos abelha, nós não fomos árvore. Nós, espíritos, nos utilizamos de todos esses corpos, independente de que o animal tem sensação ou não tem, ou se tem cognição ou não tem. Independente disso, o Senhor de tudo, que é o Espírito, se utiliza dos corpos nessa sequência do mais simples para o mais complexo. Ok? Certo, claro. Então, exato. tá bom. Vamos lá. Pois não. Bom dia. Desculpa, é Marcos ou Marco? Marcos. Marcos, sobre a tela anterior, eu fiquei com uma dúvida assim, passou, eu digo, não, deixa eu voltar para entender direitinho. Esse fluxo aí é um fluxo referente à evolução, né, espiritual. Primeiro a gente tinha o instinto, depois a gente passou para a poligamia, a gente foi evoluindo, e monogamia, assim? A evolução, como essa evolução, a evolução do espírito se procedeu. Então, o espírito veio se utilizando das estruturas mais simples, mineral, vegetal, animal, e aí a maior incidência era do instinto. Sim. Depois veio a maior incidência das emoções, sensações, emoções, e agora a maior incidência de sentimentos no ser humano. Por quê? Porque o espírito já tem o preparo, já tem o aprendizado suficiente para isso. Entendi. É porque ficou em mim uma impressão, que eu espero que esteja errada, você vai me explicar, que a poligamia, aí, claro, né, me traz logo o pessoal o muçulmano, não é, que tem, por costume, por crença, por cultura, ter mais de uma mulher. Isso significa que ele, nessa escala aí, está numa evolução anterior a mim, que sou monogâmica? Seu nome? Vauline. Vauline, eu não concordo com você que o ser humano seja poligâmico. Eu entendo que o ser humano, não estou falando de homem nem de mulher, o ser humano tende, hoje, à monogamia em função de ter transformado o instinto que ainda existe no ser humano em sensação, emoção e sentimento atualmente. Esta é a tendência. Quando eu falo de poligâmico, quando eu falo de poligâmico, é quando existe uma convivência desautorizada
entre pessoas, que pode ser homem, mulher, homens e mulheres, etc, etc. Por exemplo, existe um arranjo familiar que chama de poliamor. Isso não é poligamia. É um arranjo familiar, chama poliamor, onde tem 2 mulheres, 3 homens, 1 mulher, 2 homens, e todos ali convivem desta forma, autorizadamente por todos. Se estão satisfeitos ou não, é outra história, mas é assim. Outra coisa, um casamento aberto. O que é um casamento aberto? A gente vê em muitas reportagens onde a mulher pode se relacionar sexualmente, inclusive, com outros homens, e o homem pode se relacionar sexualmente com outras mulheres. Isso é uma poligamia ou é um acordo familiar ou um acordo de relacionamento? Entendeu? Não. Poligamia, na minha opinião, é um homem tem 5, 6, 7 mulheres. Ou a mulher tem 5, 6, 7 homens, que não é tão comum. É mais comum a poligamia masculina, né? Então, isso, com o passar do tempo, a mulher não aceitou mais. Por que a mulher não aceita mais? Porque essa é a tendência do ser humano. Eu só discordo que a mulher não aceitou. Foi imposto para a gente, né? Não, foi imposto lá atrás e hoje ela não aceita mais, via de regra. Via de regra, mas somos singulares. Eu entendi, e pode ter sido a recepção da informação, de que poligamia seria a relação sexual instintiva. Eu, Marta, posso ter relações sexuais com quantos homens eu conseguir sem um acordo, sem um compromisso. Eu senti necessidade física de me relacionar sexualmente, me relacionei. Sem nenhum acordo social, com normas e condutas. Apenas tive vontade, gostei e fui. Não quero mais. Vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. Seria assim? Não. Porque quando você falou assim, pode eu, Marta, ter 3 homens. Eu fiz um acordo. Vou João, José e Antônio. São os homens com quem eu me relaciono. Então, há um acordo, parece uma poligamia aos olhos dos outros, mas, nesse arranjo, eu sou a mulher deles e eles são meus homens. Opa! Sim. Sim, isso é poligamia. Isso seria poligamia? Sim. Não. Isso, Os chás nos países árabes, eles são poligâmicos, ou melhor, o povo é poligâmico, porque isso é normal, isso é moral, está na moral da sociedade. Lá é uma poligamia masculina. Os homens podem ter mulheres, mulheres não podem ter homens. Exatamente. Então, aí quando eu trouxe que as mulheres já não aceitam mais isso, até lá elas se revoltam de vez em quando, e a tendência é que ou se tornem iguais, ou Marta tendo vários homens, ou vários homens, ou um homem tendo várias Martas, digamos assim, ou que seja uma sociedade monogâmica, que é a tendência do ser humano. E aí, e aí a gente entra no aspecto espiritual. Por quê? Porque isso se formam as famílias são espíritos que se combinam, que se arranjam para viver juntos, e essa convivência essa convivência junta tem propósito, de cada um para cada um. Entendeu? Eu, pessoalmente, não coaduno com a ideia da poligamia do energético mesmo. Por exemplo, vou falar aqui do pessoal, a partir de mim. Eu não consigo, por exemplo, ter uma relação sexual com uma pessoa sem antes ter um afeto. Eu, Marta, tenho essa dificuldade. A maioria das mulheres se comporta assim, né? Por vezes eu me questionei se isso não foi um condicionamento moral, social, criado de que nós mulheres devemos amar primeiro e ter o prazer depois, né? Eu pensei e ando ainda estudando isso a partir de mim, mas eu tenho de fato essa dificuldade. Então eu tenho que ter um envolvimento emocional primeiro, para depois uma entrega, porque eu entendo que e aí eu vou voltar lá para os chakras, porque eu já senti em mim, me observei que eu não me dou bem com isso, por exemplo, de viver uma situação sexual sem que tenha uma questão emocional, uma questão psicológica, um envolvimento, né?
outros fatores. Sim, Marta. Então, por exemplo, sexo pelo sexo. Sim. Para mim não faz sentido. Eu penso exatamente igual a você. E sou homem. Que ótimo. Não, mas assim, Porque eu acho parece que... uma construção social, é isso que eu estou dizendo. Eu ainda estou tentando entender. Pois é, então, assim, o que eu estou trazendo é digamos assim, o genérico. Não estou falando de casos particulares, mas onde é que eu quero chegar, espiritualmente falando? Que o espírito busca este tipo de relação que você trouxe. Relação de um com o outro, ou de um com outros dois, mas com respeito, autorização, seja homem, mulher, seja... Exato, para um sentido, para um propósito. Se existe amor e felicidade, não tem grande importância se é um homem com duas mulheres com um homem com dois homens, três homens com propósito, amor, tenha afeto. Então, a gente sai do físico, sai do material e vai para o espiritual. Quais são os propósitos dos espíritos envolvidos? Marcos, então, completando aqui o que minha amiga disse, então podemos julgar, fazer um julgamento, que nós estamos na frente nessa evolução do que essas mulheres que ainda procedem nesse habitat de poligamia, que você disse que a gente sabe também, a gente lê sobre isso, que muitas revoltam, mas não têm o poder de se libertarem, e muitas mães, né, incentivam que aquilo é o normal, né, e vive naquela Não, sociedade. Não podemos, nem devemos julgar, porque a gente não sabe qual é a singularidade daqueles espíritos que estão vivendo uma relação poligâmica. Nós não sabemos, então não podemos julgar. Aquelas mulheres que estão ali, será que aqueles espíritos têm um propósito para isso? Quem nasceu? Por que existe populações, povos, onde a poligamia é moralmente aceita e correta? Por que esses espíritos reencarnaram lá? Para quê? Na realidade, a pergunta não é por quê. Para que esses espíritos reencarnaram lá? Então, esses espíritos têm necessidades para que isso aconteça. Responder. Ok? Você, Lucinei, não tem, Marta não tem, eu não tenho, muitos de nós não temos, mas esses povos são minoria, já são minoria. Lá, na época dos homens das cavernas, era 100%, era a maioria absoluta. Abriu-se um portal aqui, viu? Tem que fechar esse portal. Tem que fechar o portal da poligamia. É isso. Eu acho que, agora, trazendo uma fala de um homem, né, que talvez não tenha um lugar de fala, das mulheres socialmente falando. Então, assim, eu acho que o maior desafio da gente é tentar conciliar, né, o que há de paralelo entre esses embates sociais, né, do que a mulher vem passando desde os primórdios, né, e a questão espiritual. Porque eu acho que o que você está trazendo é uma questão espiritual, né, da evolução. Eu não estou conseguindo tirar meu olho daquele lance da emoção e do sentimento, né, porque sempre que você fala em partir da monogamia, da poligamia para monogamia como um processo evolutivo, sempre vai ter, né, sempre vai ter aquela contestação de que não, como é que pode, mas isso aí é uma questão do patriarcado, uma questão social, mas a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente está falando do ponto de vista espiritual, né, que assim, a gente não está falando da questão social. Obviamente existe paralelo a isso um problema, sim, não tem o que discutir. Obviamente, né, o homem sempre foi opressor, a mulher sempre foi oprimida desse ponto de vista, mas eu acho que existe uma tendência, como a planta, como os animais que você falou, na gente suprir um sentimento, né? Não sei se só a 2, mas a 3, sei lá. Mas eu acho que tem que Seu ser... nome? Tem que ser Rafael. Rafael, mas, assim, eu não fiz questão de cravar, não cravei esse foco, esse aspecto no espiritual, porque eu achei que seria lógico, digamos assim, né? Mas, então, tudo que a gente come, desde a primeira aula até a última aula do ciclo 10, vai ser tudo acerca do espiritual. Aquilo que eu falei para a Estela,
o Senhor do universo abaixo de Deus é o Espírito. Então, tudo foi feito para Ele. Quando Deus criou, criou tudo para Ele, para o Espírito. E tudo que o Espírito passa através de um ser, seja o mineral, o vegetal, o animal ou o hominal, em suas várias encarnações, o Espírito passa pela necessidade do aprendizado dele. Então, veja que a poligamia vem perdendo espaço todo o tempo. Por quê? Porque o Espírito já não precisa mais do ambiente poligâmico, já aprendeu, ou melhor, a maioria, né, já aprendeu o que precisaria aprender com isso. Alguns povos ainda não. Por que alguns espíritos encarnam numa tribo indígena que não tem contato com a sociedade? Necessidade daquele espírito, que não significa que seja mais evoluído ou menos evoluído, necessidade de conviver com aquela situação, ok? Vamos lá. Se deixar... Isso. Eu E ainda fico tem com- outros portais para serem abertos. Bom dia. Eu fico Bom com uma dia. dúvida, Marcos, se a monogamia é uma tendência do ser humano ou se é uma adequação da sociedade. Porque se a gente pensa que vários relacionamentos agora, né, estão partindo para o poliamor, para o casamento aberto, então é porque, na verdade, o ser humano tem a necessidade de, ao mesmo tempo, ter mais de uma relação, inclusive sexual. Só que é como se, bom, com um acordo isso está validado. Eu não sou poligâmico. Eu tenho um acordo com a minha parceira que eu posso ter mais 2, 3, ou o meu parceiro, e está tudo bem. O que é que você acha? Acho exatamente isso, Patrícia. Só gostaria que você mudasse o termo ser humano para espírito. Então, são necessidades do espírito. Cada espírito tem as suas. Então, a sua necessidade, Patrícia, pode ser que seja de monogamia. Pode ser. Não, eu sei. Então, isso. Então, pode ser que a necessidade de Elizabeth seja de poligamia. Pode ser que a necessidade de Estela, desculpe, Estela, vou usar seu nome, mas porque me lembrei, seja de ser monogâmica. E nessa existência das duas, pode ser que ele, espírito, passe a encarnação toda como monogâmico, ou todas as oportunidades dele foram direcionadas para o monogâmico, porque essa era a necessidade do espírito. Até numa sociedade poligâmica. Quantos exemplos a gente pode dar de pessoas, seja homem, seja mulher, que morreram em embates, que foram apedrejadas na maioria, que foram mortas, foram queimadas por discordar da sociedade. São espíritos, vou chamar, entre aspas, de rebeldes, são espíritos que estão buscando o seu crescimento, mesmo que seja necessário enfrentar a sociedade. Mas a tendência que se vê, não é a minha análise, não, mas a tendência do planeta Terra, a maioria, a busca, a tendência é da monogamia. E muito se deve à mulher, que ela luta muito mais do que o homem por isso, entendeu? Então, veja que mulher não é melhor do que homem, mas os espíritos que encarnaram em corpos femininos, atualmente, são espíritos lutadores, são espíritos bravos, são espíritos que vieram para mudar a concepção societária. E elas estão direcionando, esses espíritos estão direcionando isso para a monogamia. Ana. Oi, professor, bom dia. Última. Só para fechar o portal. Vamos. É porque a gente está tratando aqui da energia sexual, né? Que é uma energia criadora. Muito bem lembrado. Que é uma energia criadora, né? E quando se trata dessa energia, né, principalmente para nós mulheres, né, ela não foi utilizada de uma forma criadora, foi mais opressora, né? Então, quando o nosso colega Rafael, a Estela, todas as outras aqui, todos os outros colocaram, é porque a gente está aqui realmente com esse intuito mesmo de
aprender. E quando o professor fala da questão da monogamia, eu entendi no sentido de a gente não necessitar, né, de estar naquele afã louco, instintivo, né, daquela coisa da necessidade, né, né, só da questão do prazer, para poder iniciar a afetividade, como Marta aqui colocou. Né? Então, eu acredito que essa energia sexual, né, essa evolução, eu consegui compreender aquele slide que o senhor trouxe aqui, né, nesse sentido, e que realmente parte de nós, mulheres, essa mudança, porque a gente foi mais oprimida em relação a isso. Isso. Né? Ana, sentido. eu vou aproveitar o que você trouxe. O que a Ana trouxe foi muito importante. Quinta-feira, eu estava aqui no centro e aí encontrei com uma amiga minha aqui, ela com 3 livros na mão. E o primeiro livro, ela estava... Mulher gosta de... Como diz a Adenauer, sabe como é mulher, né? Mulher carrega o livro assim e tal. Aí, quando eu olhei o livro era esse aqui, ó. Sexo e Consciência, que eu não conhecia esse livro. Aí, quando eu bati o olho, eu vou fazer aula sobre energia sexual, isso foi quinta, vou fazer sábado. Aí eu disse, fulana, que livro é esse e tal, não conheço. Ela assim, assim, assim. Aí eu olhei aqui o índice, eu disse, eu vou dar aula sobre energia sexual sábado, você não quer me emprestar isso? Prestou, me deu o livro. Eu li, claro, obviamente que não li tudo, nem metade, mas li aqui o primeiro capítulo. Nesse primeiro capítulo, esse livro é psicografado por Joana de Ângeles, ou por Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles. E, no primeiro capítulo, Divaldo conta o encontro dele com Chico Xavier. E Divaldo, contando ali no livro, que ele tinha uma necessidade sexual, vou chamar de necessidade sexual, muito intensa, muito intensa. E ele, jovem, Chico mais velho e muito mais famoso, aliás, Divaldo nem era famoso, tinha 21 anos, e aí Chico convidou ele para ir a Minas e tal, eles foram lá, se encontraram, e ele doido para perguntar a Chico como é que ele conseguiria conter aquela quase que compulsão sexual. Divaldo, aquela compulsão sexual. E não teve oportunidade, muita gente e tal. Num determinado dia, eles vão caminhando os dois juntos, Chico pega numa flor, numa planta, e para, assim, fica parado, e responde para ele o início daquilo que ele estava ansioso por perguntar, e que não tinha perguntado ainda. Quando ele terminou de falar para Divaldo, ele disse, Emmanuel mandou lhe dizer isso. Emmanuel, que é o espírito que trazia as comunicações para Chico. E aí, resumo da história, para a gente fechar o portal, qual foi a indicação de Chico, que ele também se disse ter utilizado disso? Usar a energia sexual, que não é compulsão sexual, que não é sexo, no caso específico de Divaldo, para a mediunidade. E, a partir daí, Divaldo passou a usar toda aquela energia sexual, passou a transformar aquela energia sexual. E ele fala, quando me vinha a vontade sexual, eu redirecionava para a mediunidade. E é um ícone no mundo, através do uso da sua mediunidade, não somente por causa disso. Então, fechando o portal, o que Ana trouxe foi muito bom, porque nós estamos falando de energia sexual e não de sexo. E, quando a gente fala de energia sexual, a gente fala da energia espiritual, a energia da criação, para a criação. Divaldo criou, e criou muito com a sua mediunidade, utilizando-se da sua energia do sexo. Bom, então, como o portal me tomou muito tempo, aqui está no livro dos Espíritos, então quem quiser conhecer mais sobre isso, foi uma mulher, a 4ª mulher a se formar na França, em Direito, e aí os sábios da época não queriam dar o diploma a ela, aquela confusão toda, e foi um artigo que Kardec escreveu, onde ele pergunta se a mulher não podia ter o diploma de advogada, porque ela não era igual aos homens, então ela não tinha alma, né? Foi a pergunta que ele fez. Então, desde essa época que Kardec já traz essa questão de que a mulher tem o direito natural
a ser igual a qualquer um outro ser. E não por concessão do homem, que era, como trouxe, me esqueci seu nome? Rafael, e não por uma opressão masculina. E hoje as mulheres fazem o que bem querem, de forma muito acertada, em função dessas escolhas. Já lá na Idade Média, o sexo, e até pouco tempo atrás, era sinônimo de mal, de sujo, de prazer impuro. Divaldo utilizou da sua vontade sexual, para não usar energia, da sua vontade sexual para o bem, para mover mundos, para trazer grandes informações, e principalmente para contribuir com a sociedade, principalmente de quem mais necessita. Tudo isso se iniciou aos 18 anos, ele conta ali no livro, aos 18 anos, com essa ânsia sexual que ele tinha. Espírito homem e espírito mulher não existe, espírito é único, não tem sexo. A sede do sexo não está no corpo físico. Antigamente, os padres, as religiões, recomendavam que a pessoa se martirizasse, se chicoteasse. Se tivesse um caso como esse de Divaldo, teria que chicotear o corpo. O que é que o corpo tem a ver com isso? O sexo não está no corpo. Qualquer um pode ter prazer sem tocar no corpo. Qualquer um pode ter prazer, inclusive no sonho, sonhando. As pessoas sonham, têm prazer e não estão tocando nos seus órgãos genitais. Então, isso é a comprovação de que a sede do sexo não está no corpo, não é física, ela está na mente. E as emoções e degenerações sexuais não estão no corpo. O corpo, apesar de ser extremamente importante para o desenvolvimento do espírito, ele é um instrumento que o espírito se utiliza para a sua existência. Esse corpinho que você tem aí, ame-o. Ele é o mais adequado às necessidades atuais do espírito. Então, Marta, este corpício é o mais adequado ao espírito, que não se chama Marta, que não é Marta, mas forjou este corpo, forjou nascer em Salvador, na Bahia, onde você nasceu, forjou você iniciasse sua vida na religião tal, forjou a família que você... Tudo isso foi um compilado para ele, espírito, atender às necessidades dele. Então, entenda que você não é, entre aspas, somente Marta. Você é muito mais do que isso. E todas essas questões estão no espírito. Por quê? Não, mas se você falar em 5 palavras, eu deixo. Toda vez que estamos aqui, que vem a frase, esse é o corpo que você precisa, né? Esse é o corpo que eu escolhi, que o espírito precisa para eu passar por essa experiência. Me vem à mente quando o meu inconformismo, que você sabe que nós mulheres temos inconformismo. Graças a Deus. Com o corpo. E aí, outro dia, eu estava pensando, eu digo, poxa, que eu quero vir de novo mulher, e etc e tal, quero vir um pouquinho mais alta e tal, mas com esse corpo que eu tenho agora... com esse corpo que eu tenho agora, eu fico, às vezes, pensando assim, e se eu fizer uma cirurgia plástica para ficar, né, aí, com o corpo X? Eu não estou atentando contra esse acordo, esse... Estou? Não tô? Responda. Tá ou não? Eu acho que eu estou. Eu acho que não. Não? Não. Ai, que bom. Não. Porque assim, ai, que bom, porque... Marta, eu o tô espírito confusa. é soberano. Então, se eu fizer a cirurgia, eu não estou atentando Pode contra ser que você não precise mais ser baixa. Pode ser que você já tenha
internalizado e aprendido. Falando Não. baixa porque você citou. Não, viu? baixa não me incomoda muito, Não? não. É mais assim, tipo uns excessozinhos, assim. Ah, excessozinho você pode. Mas se você fizer uma dieta controlada, tomar remédio e tal, e emagrecer do mesmo jeito, pode? Posso. A cirurgia também pode. Ai, ótimo. Agora, sabe o que Foi acontece? libertador isso. Agora, sabe o que acontece? Preste atenção. Pense como espírito. Você vai e faz a plástica. E não corrige a sua questão, que não é a gordurinha. É. Aí o que acontece? Quantos fazem bariátrica e voltam a engordar? A questão não está no corpo. Resolva a questão no espírito e mude o corpo que você quiser. Detalhe, você não vai mudar nada. Se aplica a mudança de sexo também. Também, claro. É. Então, assim, mudou de sexo. Eu sempre trago, na minha aula sobre a evolução, eu trago Tami, né? Tami, a filha de Gretchen. O filho, mas veio como mulher, mudou de sexo, tem filhos, casou com uma mulher, etc, etc. O que importa para aquele espírito é que ele esteja feliz. Se ele estiver feliz, ele está seguindo. Se na outra encarnação ele vai precisar voltar tudo de novo para aprender algo que não aprendeu, paciência. Mas a questão, Marta, a questão não está no corpo. Resolva a questão do espírito e com o corpo você faz o que você quiser. Mas, provavelmente, você não vai mudar nada. Então, energia sexual, Ana, como a Ana muito bem trouxe, é uma modalidade de uso da energia psíquica. É um impulso de criação, um impulso criativo para a vida, do ser humano para a vida e para, a excelência do amor. Esse é que é o propósito, Marta. Entendeu? O propósito é ser feliz. Se você não gosta do seu corpo, mude ele. Não, Marcos, se você não gosta do seu corpo, mude seu corpo. Agora, se mudar o corpo e não mudar o espírito, não adianta mudar o espírito, não aprender o que você precisa aprender, não adianta nada, zero. Sexo apenas para procriação e prazer genital seria muito pouco, né? Muito pouco. Então, poligamia está muito voltada para prazer, né? E por que monogamia está voltada para o amor? Ah, mas eu posso amar 5, 6, 7? Pode, desde que isso seja uma construção do espírito. Então, a energia sexual, ela se presta à progressão moral, dentro das regras da sociedade, ética dentro das suas regras. Entendeu, Patrícia? Dentro das suas regras. O que é ético para você? Para mim, ético é não agredir o outro. Se eu não agredo o outro, eu estou sendo ético comigo. Eu posso fazer tudo o que eu quiser dentro dessa minha ética. A sociedade me impõe regras morais, que eu posso vir como mulher na próxima encarnação e lutar contra isso, porque vocês são guerreiras. Então, eu vou lutar para mudar a sociedade e o conceito moral. Mas a energia sexual também serve para a cognição, para o crescimento intelectual. Vou mostrar um pouco mais na frente para não repetir, porque o portal abriu, quase eu não fecho. E artístico, a criação dentro das artes. Energia sexual. Muitos artistas, muitos não, mas alguns, como as pessoas de uma forma geral, deixam de utilizar o sexo e, como citou Divaldo, e Chico também, né, no livro ele também comenta que fez a mesma coisa, Chico não teve nem família, para transformar, utilizar toda essa força, que é muito grande, para algo construtivo, que não seja a degradação sexual, que não seja você
pressionar as mulheres, você mantê-las submissas. Então, a questão é do espírito. A energia sexual é comandada pelo espírito, não pelo corpo, mas a energia sexual também serve para isso. Através do sexo, perpetuação da espécie, porque nós precisamos de produzir, de formar novos corpos para que outros espíritos reencarnem. Então, a energia sexual não é só sexo, mas o sexo é muitíssimo importante. Não só no ser humano, como chamar de sexo também entre os vegetais, né? A reprodução nos vegetais, não nos minerais, mas nos animais, tudo isso serve para isso aqui, porque nós somos co-criadores de Deus. Um espírito não cria outro espírito, mas um corpo, desde que tenha um espírito, desde que esteja sendo utilizado por um espírito, cria um outro corpo. Então, Deus cria os espíritos e nós criamos os corpos. Então, somos co-criadores da obra divina. Energia sexual, primeiro, desde cedo, 13 anos, 14, já vem o despertar do sexo, termina por formação de filhos, família, né? Forma família, filhos, e aí precisa de quê? Crescimento, precisa de prover. Aí o camarada, a mulher, hoje as mulheres, os homens saem para trabalhar, para estudar, tudo isso é desenvolvimento para o espírito. Começa com o sexo, o sexo não é nada, é só aquele ato sexual. Não, o sexo vai girar em função disso aqui, evolução moral, intelectual, social, e através da criatividade e da criação. Eu tive um terceiro filho, não queria ter um terceiro filho, o que é que eu vou fazer para sustentar? Vou arrumar mais um trabalho? Vou estudar mais para me aprimorar. Crescimento do espírito. Então, é para isso que serve a energia sexual. Escolha do sexo, existe um planejamento na reencarnação. Hoje, a ciência já consegue, através de métodos reprodutivos artificiais, pode chamar de artificial? Métodos reprodutivos não assistidos e tal, já pode escolher o sexo e tudo mais. Ou seja, tudo isso, evolução do espírito. Antigamente era só o que viesse, estava feito. Agora ele já pode escolher. Por que já pode escolher? Porque já tem capacidade espiritual para isso. Nós já temos essa capacidade espiritual para isso. Então, não vamos escolher somente homens, somente pessoas do sexo masculino, ou somente pessoas do sexo feminino. Nós já estamos. Se não estivermos preparados, vamos apanhar um bocado com isso até ir para o equilíbrio. Para que o espírito escolhe vir no corpo feminino ou no masculino? Todos os espíritos, todos nós, temos todos os valores femininos e masculinos. Normalmente, quando a gente vem no corpo feminino, a gente normalmente vai se utilizar mais dos valores femininos. Do masculino também. Quando não existe a identidade de gênero, eu pergunto ali porque é minha filha. Aí ela me corrige um bocado de vezes, que eu, às vezes, dou umas rateadas nesses termos, né, Estela? Se for rápida, Estela. Para que eu lembrei de Estela? Para que eu falei o nome de Estela? Ô, Marcos, desculpa, tá? Eu não vou demorar, não. Tá. Mas eu não posso deixar de perguntar isso, porque você mencionou antes, então eu não consigo nem ir para frente se eu não esclarecer uma coisa que passou aí. Esse espírito precisa de aprender nesse aspecto aí, viu? Eu tenho que aprender? Não, o espírito. É muita coisa que eu tenho que aprender, não é só isso, não. É muita coisa, né? Mas, enfim, você falou uma palavra aí, se não me engano, degeneração sexual, ou uma coisa nesse sentido. Aí vem o que a gente tem como percepção. Vou falar da minha, porque eu não posso falar da de ninguém. A minha percepção de degeneração sexual é o sexo enquanto predação. É o uso predatório
e o uso enquanto poder. Então, por exemplo, se a gente olha para sociedades poligâmicas, a poligamia não é apenas prazer sexual. É ter o DNA espalhado e ser o senhor daquele monte de DNA espalhado porque se sente melhor do que os outros. Por exemplo, o uso do estupro como arma de guerra, mesma coisa, né? Então, a minha percepção de degeneração sexual e o desenvolvimento moral implica inicialmente e principalmente a visão, o aprendizado de que existe um processo de predação sexual e que também usa o desenvolvimento científico, como hoje a gente tem esse negócio aí de deep web, por exemplo, pornografia e outras coisas que passam batidas, porque, afinal, é outro departamento. Não. Eu acredito que isso tudo seja parte do desenvolvimento do espírito. E voltando para os animais, a gente sabe, por exemplo, que entre animais não primatas, não se sabe até hoje a existência, a ocorrência da predação do ponto de vista estupro. A não ser os primatas, e parece que com golfinhos se descobriu recentemente que pode haver algo semelhante. Mas a gente não pode separar animal de homem e de humano, não, porque é tudo uma coisa só. É tudo uma sequência evolutiva. Não tem como separar. Sequência evolutiva. Então, Pronto. vamos chamar, para que eu me entenda com você. Para que eu me entenda com você. Então, vamos chamar de sequência evolutiva. Sequência evolutiva. São corpos diferentes. Claro. Né? Então, Eu não falei que são corpos menos complexos do que o humano. Perfeito. Ok? Não, complexidade é igual. O que é diferente é o nível evolutivo espiritual. Aí é muito diferente. O corpo de uma abelha é igual ao do ser humano? Não, eu estou falando do corpo de um símio. Nós estamos falando de animais. Nós estamos falando de animais. Então, Estela, assim, ó, só para a gente não se alongar, Mas, assim, tem uma cadeia onde o espírito aprende com ela. Isso aí Então, para mim está certo. você sabe, pelo grau de conhecimento que você traz, o chimpanzé tem 99,7% dos genes humanos. Então, é um corpo muito próximo. Mas o que nós estamos falando não é disso. Nós estamos falando de aprendizado do espírito. Então, ok? pronto. Nesse quesito, essa questão da degeneração sexual... E concordo plenamente com você no que você me falou sobre degeneração. É algo que agrida, por exemplo, sexo do humano com o animal. Degeneração. Pedofilia, degeneração. Estupro, degeneração. Estupro na guerra, degeneração. Tem militares que não concordam com o estupro, onde eles ocorreram lá na Eslováquia, em prol da purificação étnica. Tem militares, nas guerras, tem militares que não concordam com isso? Claro que tem. Talvez a maioria são espíritos que estão num grau evolutivo, nesse aspecto, acima dos demais. Tem a ver com a questão moral também. Exatamente, tem a ver com a questão moral. E tudo interligado. E nós, espíritos, seres senhores da matéria, vamos aprendendo com cada situação dessa. Estela não vou dizer Estela não, Deus me livre. Marcos pode ter sido um estuprador na Primeira Guerra Mundial? Pode. Marcos, o espírito que hoje utiliza esse corpo aqui, esse personagem, pode ter sido? Pode. Eu posso ter chicoteado escravos no Brasil há 150 anos atrás? Pode. Eu posso ter sido escravo chicoteado? Posso. Então, aprendizado do espírito, Estela, tudo interligado. Mas toda a matéria, seja animal, mineral, vegetal, está a serviço do espírito. Isso aqui a gente até já falou, né? Valores morais e éticos relativos ao sexo, tudo em função do aprendizado. Terminamos, Estela terminou trazendo esses dois itens, a gente adiantou, né? A educação sexual, quem são os responsáveis? Os pais. Todo mundo, mas principalmente os pais, os educadores, segundo plano, mas principalmente os pais, né?
Puberdade, começa a mudança no corpo físico, as meninas começam a arredondar as formas, os meninos a se emplumarem, os órgãos genitais crescem, etc. E tal. O que acontece? Educação sexual. Quem lembra dessa novela? Paraíso. Foi Paraíso? Não é da sua época, não? Quantos pais ainda educam sexualmente os filhos, levando para um prostíbulo? Quantas mães incentivam os filhos homens a se relacionarem de maneira irresponsável com as meninas? Quantas mães ainda fazem isso? Pois é. Está mudando, com certeza está mudando, e graças a Deus que está mudando. Mas ainda tem, e muito, porque a gente pode falar, vamos ver aqui nessa comunidade, não pode ninguém levantar a mão, não, viu? Quem daqui não faz isso, levante a mão, tal. Agora, vá numa comunidade de uma cultura inferior, em Salvador ainda, vá numa comunidade mais pobre, você vê que a cultura é diferente. E são espíritos no mesmo nível evolutivo que nós. Não pense que o morador do bairro da Paz é inferior, não. Às vezes tem muito mais conhecimento, muito mais evolução do que nós. A condição financeira, a condição social não indica evolução. O Papa Francisco desencarnou e pode reencarnar numa tribo indígena. Estou citando um exemplo. Porque ele pode ter que aprender ele entende muito sobre religião, cultura, etc., etc., mas pode ter que aprender sobre ecologia, sobre sustentabilidade. Não estou dizendo que ele não saiba, não. Estou só dando um exemplo. Um líder religioso máximo de uma religião, né? Então, quem está neste planetinha, via de regra, está no mesmo nível evolutivo. Uns mais em alguns aspectos, e outros mais em outros aspectos. Então, a educação sexual é de extrema importância. Nós pais, mães, né, pais de uma forma genérica, nós temos que dar o exemplo, e principalmente o exemplo. Quantos pais vocês conhecem que saem para namorar, paquerar, qual é o termo? Sai para ficar com mulheres com o seu genro? Quantos pais saem para... Porque eu não quero dizer pegar a mulher, né? Sai para... Não, diga um outro termo melhor aí. Ficar uma vez só, curtir com o genro, com o marido da filha. Eu conheço vários. Quantos pais são casados, monogâmicos, em casa e saem fazer isso com os filhos? Hein? Com o genro, eu acho mais difícil. Tá. Me poupe. O que é necessário na educação sexual? Amorosidade com os filhos, com as filhas, carinho e, principalmente, intimidade. Intimidade não significa ser amigo. Pode ser amigo, mas depois de ser pais. Você pode ser amigo, deve ser amigo, mas depois de ser pai e mãe. Espiritualmente, os filhos vieram com o compromisso dos seus pais de que irá orientá-los espiritualmente. Então, nós temos o compromisso de orientar os nossos filhos. Tem uma palavra sobre sustentabilidade, uma frase sobre sustentabilidade que diz: como seria bom a gente deixar um melhor planeta para os nossos filhos? Não. O melhor deixar melhores filhos para o nosso planeta. Então, nós temos a responsabilidade de educar. Isso cabe para a sustentabilidade, cabe para a educação sexual, cabe para tudo. Nós, espíritos, temos o compromisso de orientar aqueles que vierem em nossa família, como filho, seja consanguíneo ou não. Energia sexual tem como finalidade principal, não ter como objetivo o prazer sexual. Foi a Patrícia que falou? Não, foi... Quem foi?
foi Marta, sobre o afeto, sobre a amorosidade, sobre se relacionar sexualmente com pessoas. E detalhe, viu? Relações sexuais, onde existe amor, não tem presença de outros espíritos que estão presentes em nossas vidas sempre. Relações sexuais sem amor é poligâmica espiritualmente. Cheio de espírito ali, absorvendo aquela energia que eles ainda precisam. Podem. Isso. Então, eu não estou falando aqui de casamento, não, gente. Estou falando de relacionamento. É preciso casar? Não. É preciso respeito ao outro e a si, principalmente. O que Marta está fazendo é respeito a ela, não é o parceiro dela, nem a parceira dela, não. Eu estou falando parceiro e parceira porque, não sei... Também, claro. Então, é respeito a ela. Diga, Lucidene. Eu estou falando nessa educação sexual hoje em dia, né, nós como pais, a interferência da internet, que é uma luta constante. Sim. Que atualmente eu sei porque aconteceu dentro de uma família bem próxima, que hoje existe uma roleta russa, sexualmente falando, Sim. que eu nem sabia, me espantei sobre isso. Porque eu tenho uma filha de 13 anos e, assim, eu procuro entender, melhorar a cada dia para passar bastante coisas positivas para ela. E uma das coisas horríveis que a gente está enfrentando, minha filha recebeu o celular agora, com 13 anos, mesmo assim é monitorada, mas é muito complicado. Lucinei, quem criou a internet? O ser humano. Não. Quem criou a internet? Quem? No Pentágono? Quem criou no Pentágono a internet? Não foi um homem? O Espírito. Para que ele criou a internet? Para o seu aprendizado. 2021, no ano 2000, século 21, sabe quando foi que o século 21 começou? Em 2020. Não começou em 2000, em 2001, em 2000. Começou em 2020. Sabe por quê? Sabe como? Pela pandemia. Você acha que a pandemia foi obra do acaso? A pandemia veio para inserir o ser humano no mundo digital. O ser humano tinha 20 anos aí, tateando e com medo, os espíritos com medo de entrar no mundo digital. Veio a pandemia, você tem que entrar na marra. E agora o mundo digital dominou, inteligência artificial, tudo mais. Isso aí é criação do demônio? O demônio nem existe. Isso é criação do espírito para o seu aprendizado. O espírito precisa de muito mais velocidade cognitiva, precisa de tomar decisões mais rápidas, etc., etc. Precisa do mundo digital. Mas tudo que o espírito traz o que é bom e o que é ruim. Quem escolhe é cada um de nós. E aí vai aprender. Tem um ditado que diz, vai aprender pelo amor ou pela dor. Né? Aqui, rapidinho, é só sobre essa questão de educação. Eu acho que não é só nós, pais, e os educadores. Eu acho que deve ser um compromisso social. Porque eu tenho uma preocupação muito grande, eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho 2 homens muito bem educados, já seguindo suas vidas, formando suas famílias, e tenho ainda uma filha, né, com 10 anos. E me preocupa muito essa questão da sexualização, por exemplo, você está numa festa, tem música, e o exagero nas letras das músicas, trazendo os atos que deveriam ser privativos do sexo. Marta, não vamos abrir esse portal, não, Marta. Não dá para abrir esse portal, não. Tudo isso aí, aprendizado do Espírito. Aprendizado do Espírito. Para onde você for, é aprendizado. As opções, os caminhos, os direcionamentos vão ser todos colocados nas nossas vidas.
Pois é, mas quem vai formar essa sociedade que é muito bom que você está trazendo? Quem vai formar? Os pais, né? Porque praticamente todos somos pais, né? A grande maioria é pai. Quando eu falo pai, pai e mãe, né? A grande maioria é quem forma a sociedade. Mudança, né? Antigamente o casamento era aos 15, 20 anos, hoje 28, 35, tudo são mudanças para o aprendizado do espírito. Esse binômio aqui é de grande importância, né? Liberdade, sim, desregramento, não. Então, liberdade, sim. Cada espírito tem a liberdade de fazer o que bem entender, desde que respeite a si, desde que respeite ao outro, principalmente a si, e o respeito à moral, aos costumes, que ele entenda que deva ser respeitado, mas, principalmente, o respeito à sua ética. Alimentação psíquica de energias espirituais. Ó. Quando a gente pratica o sexo com quem a gente ama, ou melhor, pratica o sexo com amor, com afeto, nós estamos alimentando psicicamente de energias espirituais. Lembrem-se todos que, quando o sexo não tem afeto nem amor, está acompanhado, é poligâmico, espiritualmente falando. Diga. É porque você pulou um tópico que eu achei que era importante. O amor, o sexo subordina, o amor liberta. Desculpe. Aí. Não, eu passei rápido porque o portal se abriu. E também não. Essa frase eu vi pesquisando, vou pesquisar, só não pesquisei ainda na inteligência artificial, mas vou pesquisar. Eu sei que é de Jaci Regis, mas não encontrei ainda em qual livro que ele falou isso. Aí eu não coloquei ali. E aí eu passei para não ter que justificar, colocar uma frase de alguém, botei entre aspas, porque não é minha, claro, mas para não justificar que eu não sei o autor, mas vou procurar, e na próxima aula eu já coloco aí. Mas essa frase é muito importante, sim. O sexo subordina, o amor liberta. Marcos? Eu. Rapidinho, não vou entrar em portal. Tem um portal para a gente entrar ainda. Não, viu? rapidinho. É que a gente está falando tudo como encarnados. Aí você falou do chakra, tal, que faz parte do órgão. Aí eu fiquei pensando, não na parte mais densa, né, que o espírito ainda tem necessidade dessa energia do sexo, mas desencarnados, vamos dizer, desapegados. Estou lá na minha colônia, encontro o meu crush e tal. Tem a manipulação dessa energia também? Sim. Precisa dessa manipulação? Seu nome? Luciana. Luciana, primeiro, a gente deve começar a mudar essas conceituações que ainda são mais antigas. Colônia, por exemplo, é um termo que a gente já não utiliza mais. Colônia vem de colonizador, de repressão, etc, etc. Então, cidades espirituais, grupos, núcleos e tal. Esqueci seu nome. Luciana. Luciana, quando desencarnar daqui a 120 anos, vai permanecer, Luciana, a mesma. Todas as suas necessidades daqui a 120 anos, você vai levar quando você desencarnar. Você não vai mudar porque desencarnou. Você não vai mudar porque perdeu esse corpo. Por quê? Porque você não é Luciana. Quando o espírito desencarna, leva todas as questões. E lá tem locais adequados para qualquer necessidade. Então, lá tem umbral. O que é umbral? É um lugar físico, onde tem um bocado de espíritos lá em situação deplorável? Não, o umbral está na nossa mente. Quem assistiu e quem leu o livro Nosso Lar, quando André Luiz chegou lá no mundo espiritual, que estava no umbral, aquilo ali era na mente dele, a mãe dele estava do lado dele e ele não conseguia ver. A mãe dele estava do lado dele todo o tempo, os 8 anos que ele passou, a mãe dele estava do lado dele e ele não conseguia perceber. Então, tudo que nós somos, desencarna, só tem que passar um tempinho ali para se reequilibrar, entender o que aconteceu, continua a mesma coisa. Mas eu digo assim, uma necessidade do perispírito de equilibrar esse órgão todo. O perispírito é um órgão do espírito. Então, não é necessidade do perispírito. Entenda-se como espírito que você é. É uma necessidade do espírito. Tudo. Se você chega lá, se a pessoa tiver compulsão por comer, continua com compulsão por comer lá. Se você tiver compulsão sexual, continua com compulsão sexual. Tudo. Não muda. Vai mudando conforme vai evoluindo. Lá também aprimora, apreende. Ok?
entender que os deveres e responsabilidades são iguais, independente de ser homem, mulher, qualquer que seja a situação. Divórcio, separação, isso aqui eu tinha há 10 anos atrás, essa aula tinha uns 2 slides sobre divórcio e separação, que hoje já não tem mais, porque já é uma coisa muito corriqueira, mas espiritualmente falando, se nós fizemos um planejamento, que nós combinamos de vir com alguém, nós temos questões a resolver com aquela pessoa, pode ser questões quaisquer, pode ser, inclusive, coisas muito boas, etc., etc. Aí, não, chegou aqui, não se entendeu, não deu conta, se separou. Notícia ruim. Vai voltar com ele algum dia, ou com ela. Vai voltar. Notícia boa. Não necessariamente casados. Então, quando se planejou o casamento, a família, houve um compromisso ali, ó, vou casar com você, nossos filhos vão ser esse, nosso filho precisa, esse espírito precisa disso, então vai ficar com a gente, etc., etc. Não existe o planejamento de vamos nos casar e vamos nos separar. Mas chegou aqui, não deu conta, se separou, não tem problema nenhum. A relação com aquele espírito vai ser resolvida em outra encarnação, pode ser na próxima, na seguinte, daqui a 100 encarnações, pode ser em outra situação, e pode até ser que resolva com outras pessoas. Resolva logo aqui. Não precisa ficar casado, casada, mas resolva logo aqui. Sim, pode. Aí, ó, Patrícia trazendo uma ideia boa. Se separa, mas continua se relacionando com ele, com ela, e resolva a sua questão e passe a amá-lo. Para amar, precisa estar casado? Claro que não. Então, qual é o propósito? Amar. Então, se separe, mas dê um jeito de amá-lo. Hã? Não deseja mal, passe a desejar o bem. Passe a desejar o bem. O universo conspira para tudo aquilo que você deseja ao outro, o universo traz para você também. Celibato, uma grande solução? Compulsão sexual, Chico, ali, Divaldo, você é um celibatário. Completamente indevido e inadequado. O espírito precisa de não só assumir, se conhecer, mas de dominar. Não vou chamar Estela, mas o espírito precisa dominar os instintos. Dessa forma, não vou dar a palavra para a Estela. Dessa forma, ele se diferencia dos animais. O ser humano se diferencia dos animais quando ele tem percepção de si, percepção de Deus e domina os seus instintos. Obviamente que nenhum de nós aqui está nesse nível de dominar os instintos, mas a nossa luta é essa. Portal. Mas esse portal atualmente está bem tranquilo. Homossexualidade, entender primeiro que todos nós temos características bissexuais. Você tem dúvida disso, Moisés? Hein, Moisés? Tem dúvida disso? Não. Ah. Então, todos temos características femininas e masculinas. Nossas encarnações... Quantas encarnações nós já temos? Quem sabe? Hein? Quantas? Quantas encarnações já tivemos? 10 mil. 10 mil encarnações. Ainda matamos o outro para roubar um celular. 10 mil encarnações. Veja o nível que nós estamos. Aí eu vou defender Estela. Nós somos os únicos animais que matamos sem que seja por defesa ou manutenção da vida, alimentação. Somos os únicos. O leão não faz isso, o cachorro não faz, a vaca, ninguém faz. Só mata se for para defender seu território ou se for para se alimentar. O homem não. Hã? O gato também não, mata para se alimentar.
mas leva a caça dele para ensinar os filhotes a caçar, que é para eles sobreviverem. Então, tem propósito. Bom, 10 mil encarnações, para fazer a conta, 1 milhão de anos, botar em média 100, 50 encarnados, 50 desencarnados, 10 mil. Então, temos 10 mil encarnações, provavelmente 5 mil no sexo feminino, 5 mil no sexo masculino. Então, temos todas as características, só que utilizamos mais a característica as características com as quais nos identificamos. Mas temos todas. Várias mudanças ou várias teorias para explicar a homossexualidade. Umas teorias espirituais dizem que quando o espírito passou 10 encarnações no sexo feminino, quando muda para o sexo masculino, fica homossexual, engodo. Não é verdade. A outra, quem abusou das faculdades genésicas em encarnações passadas, como karma, como castigo, vem como homossexual, engodo também. Qual é o propósito da homossexualidade? Simples. Aprendizado. Aprender, há 50 anos atrás, numa sociedade machista, numa sociedade que não aceitava, então, o homossexual passava por situações exacerbadas. Hoje está bem mais tranquilo. Por quê? Porque eles estão se impondo. E isso é imposição de quem? Dos homossexuais? Não, é imposição dos espíritos. Espírito não é homossexual. Espírito é espírito. Então, ele pode encarnar num corpo feminino, masculino, ou homossexual, pode ser homossexual. O que importa é respeito. Respeito como um ser igual a qualquer um de nós, respeitando a vontade dele, as decisões dele e dela. Não tem nenhuma diferença. Se encontrar diferença, detalhe, viu, Moisés? Se encontrar diferença no homossexual, essa diferença está onde? Em si. A questão não é do homossexual, é o que incomoda em você no homossexual. Então, preste atenção a isso. Por causa disso, eu sou homossexual? Não necessariamente, mas aquilo lhe incomoda. Então, procure entender o porquê. Último portal. Aborto, esse é grande. Mas, assim, planejamento espiritual, existe um planejamento, os espíritos se combinam com quem vem. Vai ser um casal aqui, daqui a 15 anos, 20 anos, eu vou encarnar como seu filho, etc. Às vezes a encarnação é uma encarnação difícil. Nesse livro não, tem um outro livro que conta, acho que é nele mesmo, um caso em que o espírito foi tão agressivo com o outro em várias encarnações, que eles vinham próximos, familiares, irmãos, tios, e terminavam um matando o outro, uma loucura. Sabe qual foi a encarnação deles? 2? Chifópagos, siameses. Como é que um vai matar o outro? Como é que um vai se separar do outro? Então, chifópagos é um castigo? É um karma? Não. Aprendizado. Aprendizado. Então, existe esse planejamento, existe uma aliança entre pais e filhos para a evolução do grupo, existe o planejamento que as pessoas, os seres humanos podem, não só as mulheres, os homens. Eu faço uma pergunta aqui, ninguém precisa levantar a mão. Quantos homens têm camisinha na carteira? A minoria. Se a mulher quiser transar com ele sem camisinha, ele faz o quê? Não, só transo com você com camisinha. Não, com camisinha eu não quero. Então, vou embora para a minha casa. Quantos homens fazem isso? Deveriam. Deveriam. Então, quais as consequências do aborto? Eu estou colocando consequências possíveis. Isso não é determinismo. Houve o aborto, um trauma perispiritual, uma agressão ao corpo, não só
daquele que foi abortado como da mulher. Agressão perispiritual. Trauma psíquico, tanto da mulher, quanto do espírito reencarnante, quanto do homem, se for um homem responsável, um homem consciente. Então, trauma psíquico. E, consequentemente, o desordenamento do chakra genésico, principalmente na mulher, do chakra básico, em função do aborto. Isso é espiritualmente falando, não tem nada a ver com as leis humanas. Isso é uma relação espiritual. E na violência sexual? No caso de violência sexual, deve-se fazer o aborto? Tudo isso são decisões dos envolvidos. Deixar muito claro. Espiritualmente, deve-se fazer o aborto, no caso de violência sexual. Antes de vocês responderem, para não abrir esse portal, eu mesmo vou responder. O que aquele espírito que está reencarnando tem a ver com o problema? Ah, mas eu não vou ficar preocupada com ele, vou ficar preocupada comigo. Aí tem um caso que Chico conta, que uma mãe teve uma filha com síndrome de Down. Essa filha estava com 13, 14 anos, foi estuprada, engravidou. E ficou aquela, tira, não tira, tira, não tira, tira, não tira. A mãe disse, não vou tirar. A criança nasceu, daí a uns 15, 20 anos, a mãe ela tinha uma síndrome de Down muito exacerbada. Uns 15, 20 anos, a mãe morreu. Quem cuidou da garota com síndrome de Down? A filha. A filha. A mãe era sozinha, só tinha ela. A filha cuidou. Isso, gente, é espiritualidade. Não, aí é decisão de cada um. Vauline, é decisão de cada um. Se eu vou ter 4 filhos para cuidar de mim na minha velhice, para quê? Se tem um asilo, para que eu preciso de filhos para cuidar de mim? É porque você vou para o asilo. Sim. Aí você vai dizer, mas você vai querer ir para o asilo? Não, claro que eu não quero. Eu quero que minha filha cuide gostaria de de mim. ir. Mas se minha filha não quiser cuidar de mim? Então, assim, precisamos pensar como espíritos. Sim, mas é porque você trouxe aí essa história, né, da pessoa com síndrome de Down e tal. Mas isso foi um caso. Uma exceção. Isso. E me deu a impressão de dizer assim, poxa, ela fez uma coisa boa, deixar a gravidez e a frente, porque foi um suporte. Eu não disse que ela deixou coisa boa. Não, você não disse, não. Eu disse que deu a impressão, para mim, pelo menos, de que tinha sido uma coisa boa levar a gravidez adiante, porque, olha aí que coisa boa, teve quem cuidar dela, entendeu? Boa, quem está falando é você. Sou eu. Eu estou dizendo que aqueles 3 espíritos ali decidiram dessa forma, e dessa forma contribuiu para o aprendizado, sim, mas contribuiu para o bem-estar de 2 deles. Então, assim, decisão de cada um. Decisão de cada um. Decisão de cada um. Inclusive, sobre decisão de cada um, bom, as mulheres, principalmente, que são as que são mais... Como é o termo? Afetadas, mas eu queria um termo mais forte, são as vítimas, né? Devem buscar minimizar os riscos. Então, vou para uma balada sozinha, chega lá, vou tomar todas, vou ficar bêbada. Aí minha filha vai dizer, ela tem o direito de fazer isso. Tem, claro que tem. Tem o direito de sair nua na rua? Tem, claro que tem. Agora, precisa entender que a nossa sociedade vai olhar isso de uma forma inadequada e indevida. Quer correr o risco? Beleza. Se não está no seu campo, não vai ter problema nenhum. Agora, se estiver no seu campo, e aí o próximo livro de Adenauer é sobre campo, vocês comprem, está em promoção na livraria. Comprem, fala sobre campo. Então, vamos lá. Agora aqui, importante, se isso já aconteceu em sua vida, seja você mulher ou seja você homem, esqueça, entenda o ocorrido, entenda que na época você tinha um entendimento diferente, mas não permita se culpar. Não permita culpa. Culpa é canal aberto para obsessão. Não só
de espíritos outros para você, como de você para você mesmo. Esqueça a culpa, busque fazer, se você não conseguir sozinho, sozinha, busque ajuda profissional e vá fazer ações em prol de crianças. Venha trabalhar aqui na creche como voluntário, por exemplo. Faça algo que contribua para que você não alimente a culpa. Passado é passado, vou aprender com aquilo. Se acho que fui errado ou errada, não faço mais, mas não vou carregar a culpa, não. Árvores alijam folhas mortas, não obstante lhes sirvam de adubo às raízes. Então, esqueça a culpa, porque aquilo ali foi para o seu aprendizado. Isso aqui foi André Luiz que trouxe no livro Sexo e Destino. Como será o futuro? Redução dos instintos, Estela, sem direito a microfone. Redução dos instintos, os espíritos cada vez mais vão perdendo a necessidade de instintiva. Aumento da sublimação das relações, direcionamento para o amor. Internalização do amor. Reprodução das espécies, como vai ser? Se o sexo deixar de ser tão necessário, como vai ser? Os laboratórios já estão prontos aí para isso. Em animais já tem clonagem, não tem no homem por uma questão moral. Mas pode ser que os laboratórios resolvam essa questão. Rarefação dos elementos sexuais, cada vez mais. A energia sexual se mantém, mas não mais com tanta ênfase no sexo. Nos tornaremos, atingiremos uma situação angelical. Absorveremos todas as nobres qualidades de ambos os sexos. Esse é o objetivo do espírito. Não é se tornar homem nem mulher, é se tornar completo. Esse é o objetivo. Ok? Quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, então teremos vencido a batalha contra os desvios de conduta afetiva. Emmanuel. A sede da sexualidade está no espírito, não no corpo. Os espíritos não têm o sexo diferenciado em si mesmo, mas se manifesta transitoriamente nas expressões da feminilidade e da masculinidade. Comportamento espírita, Jaci Regis. Esse está nesse livro aqui, coloquei essa frase ontem. Em uma relação sexual feita de ternura, Marta, ocorre uma transmissão de energia das mais profundas, semelhante a uma aplicação de passe. Pense, um sexo com ternura, com amor, você está ali recebendo um passe do outro e o outro seu. Sexo e consciência, Joana de Ângeles. Poucas experiências vividas por um espírito são mais gratificantes que aquela em que dois seres que se amam buscam-se continuamente pelos simples e grandiosos prazeres da saudade e da satisfação da companhia, dos toques mentais, das interpenetrações visuais, coroados pelos belíssimos momentos da união sexual semeada pelo amor, único que conduz à plena realização do espírito. Autor anônimo. E tinha uma prova, mas não vai dar tempo. Vou passar para... porque hoje é a última aula, que a próxima aula é Sociedade Espírita e tal. Isso. Obrigado.